técnico Felipe Luiz aumentou na tarde de hoje a pressão sobre o treinador, que quebrou o silêncio e soltou um pronunciamento oficial. O que acontece, gente, é o seguinte: ontem o técnico Felipe Luiz ele foi perguntado sobre isso. E aí ele deu uma declaração dizendo que o jogador da Argentina tinha tapado a boca e tinha falado com a boca tapada, não deveria ter feito isso, que acaba que fica a palavra de um contra o outro. O Vinícius fala que ouviu uma coisa e ele fala que falou outra. Felipe Luiz falou assim, mas mostrando-se contra a atitude do jogador argentino. Depois, na entrevista coletiva, foi perguntado ao Felipe Luiz novamente sobre esse assunto e também perguntado para ele como que ele era tratado na Argentina, como que ele via lá o povo argentino. E ele deu essa resposta: eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido, só tenho coisas boas para falar da Argentina. Um caso isolado desses não muda em nada o que eu penso desse país tão lindo. E isso é claro que já tinha a situação da derrota, já tinha a situação de como o Flamengo está jogando. Piorou ainda mais a situação do técnico Felipe Luiz, até porque muita gente começou a trazer a pauta de que não é um caso isolado. Vira e mexe, torcedores brasileiros vão para a Argentina e eles fazem insultos, eles fazem coisas, sempre tem. Eu não vou dizer que é todo o povo, até porque tem muita gente bacana por lá, mas sempre tem problemas com brasileiros e argentinos relacionados a insultos. E o Felipe Luiz a dizer que foi um caso isolado, até na minha concepção, ele foi muito mal. Eu acho que ele poderia combater, eu acho que ele poderia falar, eu acho que ele poderia explanar ainda mais, já que naquele momento ele tinha ali o microfone e o poder da palavra. E aí, o que aconteceu? A galera já ficou chateada com essa declaração do Felipe Luiz. Aí agora à tarde, o técnico do Bayern de Munique, o Kompany, ele na entrevista coletiva foi perguntado sobre o assunto e ele dá uma resposta ali de 12 minutos, faz uma declaração, uma explanação, e ele fala muito sobre combater, sobre punir, sobre acabar com isso de uma vez por todas no futebol. Felipe Luiz soltou um pronunciamento agora, falando do assunto. Abre aspas para o técnico Felipe Luiz, que através da assessoria do Flamengo soltou o pronunciamento. Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino e ele iniciou o raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar as minhas expectativas pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que a minha fala, diante de extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margens para interpretação distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente a minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao Detentor de Direitos, expus a minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse. Por fim, reitero total apoio a Vinícius Júnior e em um mais lamentável episódio envolvendo racismo no esporte. Algo que não deveria mais ocorrer, mas infelizmente ainda se repete e muitas das vezes passa impune. Foi aí as palavras do técnico Felipe Luiz sobre esse caso, se esclarecendo e se explicando após muita
cobrança, não só na parte do futebol, não só na parte no desempenho do Flamengo, mas também pelas falas dele antes e depois do jogo. Ele está se explicando aqui e dando a versão dele dos fatos.